Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 6, a importância do respeito que se devota aos líderes. O assunto que trazemos hoje é um assunto sério. É simplesmente a estratégia da vitória em nossos dias. Aliás, sempre foi a estratégia da vitória. E hoje eu quero mostrar, tornar isso bem claro para todos aqueles que querem realmente entender como as coisas devem ser na presença de Deus. Não adianta florear a doutrina do Senhor, porque a vitória não vem pela doutrina. Não é doutrina que nos garante a vitória. Deus não é Deus de doutrina. Meus irmãos, não é o amor em si que garante a vitória. O amor é necessário para consolidação, para união, para estabelecimento e confirmação de uma obra do povo de Deus. Mas o amor não é o segredo da vitória em si. O amor não é o que garante tudo. E há outros aspectos que são muito necessários, bons e importantes, mas não são necessariamente a garantia da vitória. Hoje eu quero enfatizar um aspecto de suma importância. Os líderes são o segredo da vitória. A importância do respeito que se devota aos líderes é o assunto que eu quero realçar na aula de hoje. Nós devemos colocar os líderes na posição que eles merecem. Os líderes escolhidos por Deus são dignos de toda honra, de todo respeito. Líderes há de muitas maneiras. Os líderes naturais, líderes familiares, líderes carismáticos, líderes institucionais, que são as autoridades constituídas. Enfim, há muitos tipos de líderes. A todos eles, Deus nos ordena que dediquemos todo o respeito, toda a devoção, a dedicação, porque os líderes representam autoridade constituída. Em outras palavras, a autoridade maior que o próprio Deus. Cada líder no seu lugar representa a autoridade do próprio Deus. Um chefe de família, um homem, o chefe da casa, é autoridade representativa de Deus no lar. Ouçam isto todos aqueles que têm uma índole rebelde. Deus diz claramente na sua palavra que nós devemos nos levantar diante das cãs, respeitar os anciãos e respeitar os chefes da casa. Estes chefes da casa têm o direito de receber de nós todo o respeito. Podem ser beberrões, podem ser profanos, podem não ser do Senhor, podem ser o que forem. Pelo simples fato de serem constituídos chefes da casa, eles merecem o nosso respeito. Agora, se eles são mundanos e querem descambar para outro lado que não as coisas de Deus, então a obediência a eles é outra conversa. Mas o respeito e a dedicação que devemos a eles, isso está fora de dúvida. Compreendeu? Honra a teu pai e a tua mãe é um mandamento sério de Deus. Deve ser obedecido em toda e qualquer situação. Os povos orientais costumam respeitar muito os anciãos, os chefes de família. Para eles, isso é um ponto importantíssimo. Aí estão os povos orientais hoje nos ensinando muitas coisas. Os japoneses, com a sua disciplina e aplicação à indústria, conseguiram uma proeminência invejável no mundo de nossos dias. Isto deve nos servir de exemplo. Os povos orientais, dentre os quais os judeus, nos ensinam muita coisa. Lá em 1 Samuel 25, versículo 34, nós encontramos o seguinte: Davi estava numa situação difícil, estava no deserto liderando um grupo de homens e estava prestes a tomar uma decisão séria. E então aconteceu que uma mulher prudente resolveu o problema todo. E Davi disse para ela: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu
de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado ao teu marido até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Ou seja, no dia mesmo em que Davi havia decidido fazer uma matança na família daquele que era o seu inimigo naquela região, a mulher aplacou os ânimos. Então, por causa da decisão de um homem, haveria uma matança. Por causa de um homem ser tocado, foi evitada uma matança. O poder dos líderes é muito grande. Os líderes têm influência sobre muitas vidas, tanto para matar, para destruir, para arrasar, quanto para levantar e exaltar. As vidas das pessoas estão nas mãos dos líderes. Por exemplo, um presidente da República tem poder de matar muita gente neste Brasil. Como? Se ele decretar uma política muito rigorosa, muita gente pode morrer de fome. Se ele desprezar a saúde, o saneamento, muita gente pode morrer de um surto de febre, de dengue, de coisa desse tipo. Compreendeu? Então, um líder, por mais fraco que ele seja, tem muito poder em suas mãos. Muitas vidas dependem dele. Já em 1 Samuel 26, 8 e 9, ainda nós encontramos com respeito a Davi numa tentação de matar a Saul, que era o seu inimigo. Mas Davi estabeleceu uma máxima muito importante. Quando alguém disse: Davi, Deus hoje te entregou o teu inimigo, deixa me matá-lo, deixa eu ter esse privilégio de matá-lo. No primeiro golpe eu faço, não será preciso o segundo. Davi disse: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Ninguém. Ninguém estende a mão contra um ungido de Deus, por mais errado que ele seja, sem que fique culpado. Então veja que Davi tinha este conceito muito claro na sua mente. Líderes são pessoas constituídas por Deus e devem ser respeitados. Estender a mão contra um líder é estender a mão, de certa forma, contra o Senhor. É tornar-se culpado contra Deus. Deus diz: não toqueis nos meus ungidos. Eles podem ser errados quanto forem, mas são colocados por Deus e só a Deus compete castigá-los. Compreendeu? Lá em 1 Crônicas 17, versículo 8, nós lemos a respeito do próprio Deus falando com Davi. Andei contigo. Deus diz: fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Veja que junto com Davi foi abençoado todo um povo, por causa de um líder fiel a Deus. Não foi mais do que um líder fiel a Deus. Deus abençoou todo um povo e o fez um grande povo naquela época. No versículo 19, ainda mesmo no capítulo de 1 Crônicas, nós lemos Davi dizendo: ó Senhor, por amor do teu servo, por amor de mim, do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Por amor de mim, do teu servo, tu fizeste todas estas grandes coisas. O Senhor é assim mesmo. Por amor do seu servo, ele faz grandes coisas. Mais adiante diz que Davi pôs guarnições na Síria e os sírios ficaram por servos de Davi. Ele pagava um tributo e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Esta é a característica de um líder fiel. Deus dá vitórias por onde quer que ele vá. Nós devemos orar, interceder, ajudar, sustentar aqueles que são líderes na igreja colocados por Deus. Se os líderes da igreja forem fiéis, a igreja vai de vento em popa, é de vitória em vitória, não há a menor dúvida. Mas o segredo do fracasso da igreja é o líder fraco e não respeitado pelo seu próprio povo. Compreendeu? Esta é uma questão seríssima. Lá em Hebreus, no capítulo 13 e versículo 17, nós lemos uma palavra séria, a recomendação do autor, provavelmente o apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: obedecei aos vossos guias. Na outra versão diz pastores, mas com o sentido de líderes. Obedecei aos vossos líderes e sede submissos. Oh, que palavra interessante! Sede submissos para com eles,
pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Sede submissos aos vossos líderes, aqueles que Deus constituiu para líder na igreja. Os líderes devem ser questionados antes de assumir a liderança. Todo tipo de análise, de dúvidas e de questões podem e devem ser levantadas antes de serem constituídos líderes. Uma vez que foram constituídos, então a eles se deve todo o respeito, toda a submissão, porque passam a representar o próprio Deus. Hoje nós vivemos num perigo muito sério. Após a Revolução Francesa, baseada nos princípios da democracia grega, após a Revolução Francesa, começou um surto, uma onda de democratização no mundo. E a democracia parece que é falada como a maior maravilha, o melhor regime, a melhor situação de vida dos povos. Mas a democracia tem um perigo muito grave, porque rebaixa os líderes. A democracia não prega o respeito, não prega a autoridade dos líderes. A democracia diz que o poder vem do povo, é pelo povo e é para o povo. A democracia expõe os líderes às críticas dos seus liderados. Hoje, qualquer um critica o presidente da República, os ministros, fala mal deles, exige que sejam depostos e coisas assim, e os líderes ficam subordinados à maioria. Eles têm que descer da sua posição para dar satisfações e aceitar as imposições da maioria do povo. Isso é um perigo tremendo na igreja, porque se o povo na igreja começa a mandar, a fazer e acontecer, então foi-se embora a autoridade de Deus. Os líderes não têm autoridade nenhuma e, por conseguinte, não podem representar a autoridade de Deus. Deus não sendo respeitado como deveria, o povo vai ao fracasso certamente. A estratégia da vitória sempre foi, líderes fortes e fiéis. Líder forte pode descambar para a infidelidade. Então, por causa disto, há necessidade de orações e intercessões pelos líderes, para que eles sejam fiéis. Mas líderes devem ser também fortes. Não basta que os líderes sejam fiéis, eles precisam ser fortes, ter força para tomar decisões em nome do Senhor e essas decisões serem cumpridas. Você pode observar todos os grupos, trabalhos, igrejas, obras, missões que realmente avançam, que crescem, que têm vitórias e que manifestam o poder de Deus, têm à sua frente um líder forte. Nem sempre são tão fiéis como deveriam ser, mas são fortes. A estratégia da vitória passa necessariamente por uma liderança forte. E se ela for fiel, então o quadro está completo. A vitória é garantida. Vamos, irmãos, orar. Não só respeitar e nos submeter, mas orar e sustentar os líderes que verdadeiramente Deus constituiu. Faça a sua parte nisto. Amém.